Página 125. Quem lembra do Salmo 125? Tão famoso, cantado, tão lindo. Ninguém lembra? Salmo 125? Não? Não recorda? Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, né? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes. Hoje eu estou animado, vocês viram que o suco de maracujá fez um efeito contrário aqui. Daqui a pouco o maracujá faz efeito. Não está fazendo o contrário. Vamos, então, quem lembra do hino da harpa 125? Lá tem o inário, você sabe, né? O inário conhece? O inário lá, você conhece as músicas? Já não? Da harpa? É o inário que chama lá, né? Na harpa cristã? É. Da harpa eu Já, mas o inário ainda não. Não, inário é o nome. É bem parecido isso? É diferente. É diferente. O hino da harpa ou cantor cristão, né, nego? Os batistas usam o cantor cristão, os pentecostais da harpa cristã, os da congregação o inário e por aí vai, né? Então cada um tem a sua cartilinha aí para louvar a Deus e tal. O Salmo 125 já falei. O hino 125 da harpa cristã, alguém sabe? Alguém lembra? Não? Não? Tudo bem, nem eu também não lembro. Então vamos lá para a página 125. O que a Bíblia ensina sobre a organização da igreja? Acharam aí? Terceiro parágrafo, na página 125. O que a Bíblia ensina sobre a organização da igreja? Gostaria que todos acompanhassem aí na leitura. Todos acharam? Está sem envio. Vai na Santa... É mesmo? Não sabe onde está, meu Deus. Tinha que procurar direito. É. Vou achar. Rapaz, é um perigo esses negócios de perder essas coisas assim, porque a gente descobre coisa que não estou falando do seu caso. Por exemplo, o rapaz perdeu o óculos, né? E depois de 4 meses que foi achar, estava no meio da Bíblia. Então, 4 meses ele não lê a Bíblia. Né? Vamos lá. Pega uma carona santa aí com o mascote aí na leitura. Tá bom. Então tá bom. Vamos lá. O que a Bíblia ensina então sobre a organização da igreja? Vou fazer uma leitura aqui e depois a gente comenta, tá? A divisão e a confusão que existem no mundo religioso em nossos dias são contrárias à oração de Jesus na noite anterior à sua morte. E aí eu gostaria que vocês abrissem João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 20 e o verso 21, para a gente entender então que o autor ele quer falar conosco aqui, né? Que oração foi essa? Essa a gente chama de oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos, não só aqueles, mas todos quantos haveriam de ser agregados aí ao rebanho, né? Então essa é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Verso 20 e 21, olha que coisa interessante. João capítulo 17. 20 e 21. Exatamente. Está atento aí. Estou atenta, querido professor. Quando um sentido ele não está muito aguçado, a gente usa outro, né? Faltou a visão, então agora vai a audição. Eu não rogo somente por estes, Jesus falando a respeito dos seus discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, amados, o pedido, a oração, o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai, ele dizendo que houvéssemos, que em nós houvesse essa unidade, da mesma forma que há unidade entre Ele, o Filho e o Pai, que nós fôssemos também unidos a Ele e uns aos outros. Porque nisto o mundo, aqui diz o texto do verso 21, creria que Jesus foi enviado pelo Pai. Percebe a responsabilidade que nós temos de demonstrarmos esse diferencial da humanidade? Porque o que a gente mais vê hoje, irmão, é divisão. O que nós vemos mais hoje são contendas, guerras. Inclusive, me lembro agora do Tiago, capítulo de número 4, né? Se não me falha a memória. Tiago ele vai ter aqui uma fala muito, mas muito dura. Tiago, capítulo de número... Eu falei em 4, mas não é não, viu, Adriano? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. É 4 mesmo.
Sei que não era não, mas é 4. Verso 1 e 2, 1, 2 e 3, aliás. 1, 2 e 3. Capítulo 4 de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Verso de número 1, 2 e 3. Olha só. Donde vêm as guerras e peleja entre vocês, entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastar em vossos deleites. Eu acho muito forte aqui essa fala de Tiago, porque ele vai dizer o motivo de muitas vezes nós não desfrutarmos, inclusive, da resposta das nossas orações, porque as intenções às vezes não são legítimas, né? As motivações não são legítimas. Então o que nós manifestamos mais hoje na igreja brasileira, inclusive, é justamente aquilo que foi o pedido, o contrário que foi o pedido de Jesus, não só aqui no capítulo 17, mas lá no capítulo 13, de João também, 13 e 35, se a gente puder acompanhar lá. 13 e 35. Irmãos, porque o mundo, os incrédulos, as pessoas que são inimigos da cruz, as pessoas que elas precisam conhecer Jesus, elas pedem provas para nós, de que de fato o nosso Deus é Deus, em que nós estamos com a verdade. A pergunta do mundo é a mesma pergunta que Tomé fez a Jesus, né? O Senhor está dizendo que o Senhor ressuscitou? Mostra-me as marcas. A gente fala, não, nosso Senhor Jesus, ele é ressurreto. E o mundo está perguntando, cadê os sinais? Então mostra os sinais. Cadê a marca? Que esse Jesus de vocês é vivo. Então a gente precisa mostrar as marcas, os sinais. E aí Jesus disse no capítulo 13, versos de número, aliás, 34 e 35, né? 34 também. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha só, irmãos. Então, se nós não conseguimos amar os nossos irmãos, nossa família da fé, mesmo que pertença a outras denominações, tradições denominacionais, né? Como que nós vamos refletir, como que nós vamos estar mostrando ao mundo esse evangelho, irmãos? Como? Como que isso é possível? Jesus disse que vai ser muito difícil, porque as pessoas procuram as marcas em nós, do próprio Cristo ressurreto. E a marca é essa, unidade, amor entre nós, não é? E me parece que aquilo então que seria a unidade, a expressão máxima, a unidade no amor, né? Ou a unidade expressando o amor, que seria a marca principal do discípulo de Cristo, é aquilo que a gente menos evidencia. Não sei se eu já comecei tão duro assim, mas vamos lá. É só a introduçãozinha mesmo, depois melhora. E você vê essa diferença até entre mesmo Mas agora denominações que proferem Jesus, né? Quer dizer, um é porta larga e todo mundo é a mesma sintonia de Jesus. Mas como a sua igreja, exemplo, não testifica com os meus usos e costumes, bom, você já é porta, quer dizer, já tem esse combate, né? Às vezes há uma diferença muito grande e existe choque de opiniões. E às vezes nem tanto, Luísa. Às vezes a gente vê até igrejas, denominações que elas são parecidas na sua forma de viver, liturgia, é bem parecidinha, mas não há esse vínculo, não há uma questão de unidade de entendimento de reino, irmãos, de reino. Porque o reino de Deus, ele não é exclusivo de uma ou outra igreja. O reino de Deus não é a igreja em si, né? Eu já falei isso para vocês em outras ocasiões. A igreja, ela é um sinal do reino de Deus, ela aponta para o reino de Deus, ela serve o reino de Deus, ela existe para servir ao reino de Deus, ela não tem finalidade nela mesma. A igreja não foi constituída como finalidade para ela mesma, e sim para o reino de Deus, que é maior do que ela. Já falei para vocês na matéria de eclesiologia, pelo menos eu acho que sim, que existe 3 coisas aqui: instituição,
igreja e reino de Deus. Eu devia ter 3 mãos para exemplificar aqui. Entendeu? Então, uma... vai ficar meio estranho. Será que eu consigo? Não. Deixa a palavra, não vai na mão. Então, né? Então, aqui, instituição que é eu ia falar um mal necessário, mas não vou falar um mal necessário, não. Uma vez fui usar esse exemplo, eu falei isso. Um mal necessário nele. Oh, meu Escapou, Deus. depois pensei. Não caiu bem, né? O povo não entendeu, né? Mas vocês entendem, então eu vou falar. A instituição, que nós chamamos de organização, que tem local, que é um espaço físico, que tem dia para abrir e fechar, hora para abrir e fechar, que tem uma placa na frente. A gente chama isso de instituição, organização. Então isso aqui é um mal necessário para viabilizar a igreja de Jesus socialmente, visivelmente, que é o corpo de Cristo, constituído de todos os salvos, que se reúne de vez em quando nessa instituição, nessa organização, algumas vezes na semana e algumas horas durante o dia, não é? Essa igreja que ela está aqui, ela se dispersa e ela vai para muitos lugares, os membros se separam. Então aqui a gente tem instituição, a gente tem igreja e tem o reino de Deus. Então a ordem correta é essa: a instituição serve a igreja, que por sua vez serve o reino de Deus. Se a gente não distingue essas esferas, se a gente mistura, isso dá complicação. A gente achar que instituição, organização é igreja, não é. E a gente achar que igreja é reino de Deus, também não é, faz parte. E serve o reino de Deus, que por sua vez é muito maior do que a igreja. Entenderam? O reino de Deus, sim. Aqui é a finalidade de todas as coisas. O reino de Deus, por sua vez, inclusive, serve ao próprio Deus, ao próprio rei. Então a gente precisa entender essas dinâmicas e cada coisa no seu lugar devido, porque cada coisa tem o seu lugar devido e a sua finalidade, porque Deus cria todas as coisas com a finalidade. E quando essa finalidade ela não é atendida, então aqui há uma desarmonia e as pessoas confundem, pecam, erram, né? Confundindo uma coisa com a outra. Então a gente entende que a igreja, inclusive os papéis de cada um que a gente está discutindo, na própria igreja, local e desembocando para o reino de Deus, devem ser bem definidas, não é que a gente está discutindo? Olha, então tem essa definição. Diga, Ângela. Pastor, eu lembrei de um testemunho de um pastor amigo meu, pastor, dentro desse... Ele contou assim que foram fazer um culto no lar e o pastor responsável pela igreja que ele congregava não pôde ir e mandou ele. Aí, culto, você sabe, culto no lar, pentecostal, chamaram a polícia. Ô, louco! Aí chamaram a polícia, enfim, pegaram todo ele e levaram para a delegacia. Você sabe, né? Aí, não sei não disso aí. Parece até a história da carochinha. Resumindo, professor, ele teve que dar 15 cestas básicas. Professor, e o pastor que era para estar naquele dia para assumir esse B.O. caiu fora. Recebeu livramento. Foi, e sobrou para ele. E ele, sabe, ele ficou assim desesperado. E ele fez a obra sem querer, né? Fez. A obra social. Pagou o preço. Aí, professor... É Deus usando o diabo, irmão, pra... Ele falando, né? Porque ele tinha que montar 15 cestas básicas com todos os itens, né? Tudo, e ninguém ajudou ele. E ele foi pro joelho, ele falou, Senhor, o que é que eu faço? No último minuto, porque também, senão ele ia ser preso, né? Sim. No último minuto, o telefone dele toca, um pastor de uma igreja que eu não conhecia, não sabia, falou assim, dá para você vir aqui na minha igreja? Aí ele falou, foi. Aí quando ele chegou lá, ele falou assim, fiquei sabendo que aconteceu isso com você, e você precisa de alimentos. Ele falou, preciso, pastor, ele não tem. Aí ele falou assim, então vamos comigo, né? Aí foi no departamento, dentro da igreja, ele falou assim que era um mercado. O pastor falou assim, pode pegar e fazer as 15 cestas básicas. Olha só, Deus providenciou. Usando a vida de uma pessoa que ele nunca viu, de uma igreja que ele nunca viu também, Deus usou. E deu esse livramento para ele. Não, mas foi legal, uma situação, né? Assim... Para você ver. Uma situação assim, alguma pitoresca, Deus né? quis, né? Arrepender-se alguma coisa. Não, em tudo, né? Deus, em tudo ele opera, inclusive nos erros Ali humanos. viu o né? lado dele, que eu não tinha nada. Agora, a gente precisa entender, amado. Eu nem sei para onde eu vou mais. Vamos retomar aqui a leitura, né? Vocês estão acompanhando aí? Há centenas
de denominações, ensinando e praticando coisas diferentes. Vocês estão acompanhando a leitura? Não. Maíra, tu tá sem aí? Tem? Tá. Qual a página? É 125, não, porque qualquer coisa compartilha aí a leitura, né? Vocês estão acompanhando aí então, né? Uhum. Sabemos que Deus não criou essa confusão. Deus não tem nada a ver com isso. O modelo que ele dá na Bíblia não é difícil de entender, nem impossível de praticar, irmãos. O problema é que séculos de modificações, tradições e melhoramentos, que não é melhoramento nenhum, mas aqui está colocado como melhoramentos humanos, anuviaram, embaçaram, né, nossa visão da simplicidade do plano original revelado pelo Espírito Santo no Novo Testamento. Em lugar nenhum, isto é mais evidente do que na diversidade dos planos de organização de igrejas. Nesse artigo, quero desafiar cada leitor a tentar deixar de lado as tradições humanas e ideias pré-concebidas para ver claramente a simplicidade do padrão do Novo Testamento de organização de uma igreja. Tão certamente quanto os primitivos cristãos foram capazes de organizar-se em agrupamentos que funcionam, conhecidos como igrejas locais, sinceros seguidores de Jesus, podem fazer o mesmo hoje em dia. Isso que eu acho interessante. A pergunta é, como? Como em todas as outras facetas da vida, precisamos pôr de lado nossas preferências, opiniões e políticas, para humildemente estudar e aplicar os ensinamentos das Escrituras. Vamos ler Tiago, capítulo de número 1, verso 21 ao 25. Tiago, capítulo de número 1. Irmãos, a proposta do Evangelho, eu digo a proposta na sua forma, na vivência, é a mais simples possível. É a mais simples. Nós somos tão desconfiados com Deus e com a Bíblia que eu acho que a gente pensa que esse negócio não dá certo. Não é verdade? Não é tão simples assim. Não, a gente fala, não, acho que não vai dar certo, né? É muito simples. A gente tem que, vamos criar um negócio mais elaborado. Não é verdade, irmão? Não é analisando assim? Complicar tudo, né? Não, você fala assim, não, é simples demais. Não é possível que Deus, o Criador dos céus e da terra, falou para a gente fazer um negócio tão simples. Mas Deus é assim. Ao mesmo tempo que esse Deus ele é criativo no extremo, Deus também é um Deus que prefere a simplicidade, né? Que opta pela simplicidade. Porque o que Deus quer é que a gente desfrute das coisas mais simples da vida. Essas coisas simples têm significado e têm importância, irmãos. Coisas que a gente vai desprezando por ser tão simples, tão corriqueira, né? Momento com as pessoas, uma conversa, um café, coisa simples da vida. Observar não é possível que um homem de Deus, uma pessoa engajada no reino de Deus, que ele fica olhando formiga, por exemplo. Formiga, eu disse formiga. É formiga, né? Formiga. Eu falo formiga. Formiga. Não é possível. Não é possível. Vocês acreditam que teve um homem de Deus que escreveu um tratado? Sabe o que é um tratado? Um tratado é assim, 1000 e tantas páginas. Que vai falar de tudo quanto é possível a respeito daquele assunto. Não é um livrinho, 120 páginas. É um tratado mesmo. Teve um homem que escreveu um tratado sobre formiga. Vocês acreditam num negócio desse? John Edwards. O cara é conhecido como O rei da formiga. O Homem-Formiga. E eu pensei que era eu só que estava usando os Vingadores. Vai, você vai. Então o que acontece? Ele é conhecido como aquele sermão, o Pecadores na Mão de um Deus Irado, né? Alguns de vocês devem conhecer. Um homem assim, usado através da manifestação do Espírito Santo, dos dons, de uma maneira espantosa na história. E o cara escreveu um tratado sobre formiga. O livro de Provérbios, ele tem relatos assim de observância, inclusive, de formiga. Vai ter com as formigas. Ó, preguiçoso. Não só isso, o Salomão, que é um homem tido como um dos homens mais sábios de toda a história da humanidade, ele traz lições através de coisas práticas e cotidianas. Coisa assim espantosa. Né? Observa a natureza, o vento, o sol, a água, os animais, não só a formiga, mas diversos animais, os seus comportamentos, as coisas simples da vida, como você emprestar um dinheiro, toma cuidado, fiador é complicado, ser fiador e tal, olha, você não aborrece quem já está irado, você
fala isso, fala dessa forma. Então são coisas simples da vida. A Bíblia, ela trata, irmãos, de uma vida, que a gente tem uma vida adequada. E não são as coisas complexas. Não é a filosofia, não é os mistérios, aquela coisa complexa. É simplicidade. Evangelho é algo simples na prática. A proposta é viver uma vida como o ser humano deve viver. Tá certo? Aí a gente vai e complica todo esse negócio. E monta um negócio chamado de igreja, que não tem nada a ver com a igreja bíblica, mas tem a ver com as nossas loucuras, nossas imaginações, nossos desejos, né? Então é isso aqui que o autor está dizendo. Olha só. E o Tiago, no capítulo 1, olha que coisa interessante. Verso 21 até o 25. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será feliz no seu feito. Bem-aventurado no seu feito. Sabe como que era a liturgia dos nossos primeiros irmãos? Eles se reuniam, tinham uma refeição juntos, oravam, estudavam a palavra. Ponto final. Era isso. Acreditam? Vocês não acreditam que era isso? E eles desfrutavam da plenitude da presença do Espírito Santo e viviam de tal maneira que as pessoas de fora viam e se admiravam como que tinham seres humanos que viviam daquela forma, chamavam a atenção, mas era o mais simples possível. O apóstolo Paulo, ele não fala, André, como é o culto, como se deve cultuar a Deus, ele diz. Sim, né? sim. E é igual você falou. 1 Coríntios capítulo 14, né? Simples, se reúne. Quando você se reúne para quê? Não tem salmo, não tem doutrina, não tem revelação, não tem língua, não tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja, acabou o ponto final. É isso aí. Só isso. É um negócio simples, irmão. Estudavam, se reuniam para ter uma refeição junto, ter comunhão. Eles partilhavam então os dons, né? Os dons, um tinha um dom, o outro tinha um dom, edificava o outro. Nisso se adorava a Deus. A adoração a Deus se dava pelo fato de eu, que tinha recebido de Deus um dom, partilhava e edificava o outro. E assim, vice-versa, e assim por diante uns com os outros. Nisso era adoração a Deus. Nisso o Espírito Santo era derramado. Nisso Deus ia trabalhando na vida das pessoas, elas iam sendo edificadas, iam sendo levadas à maturidade e repartiam o que está precisando. Não, está precisando do quê? Um remédio? Então vamos fazer uma correria aqui. Eles não tinham a acepção, eles não existiam acepções de pessoa que existe hoje, a chamada panelinha. Até tinha. Não, mas eu estou falando assim. Mas eram tratados. A classe média, né, que se separasse. Não tinha nessa evidência. Tinha a possibilidade. Tinha as ocasiões, mas esse era um mal cortado pela raiz. Porque o Tiago trata disso, né? Se não tivesse também, o Tiago não tinha escrito. Se o Tiago escreveu, inclusive no capítulo 3 aqui. Capítulo 3? Hoje eu estou meio... Capítulo 3? Coisado. Você sabe o que é coisado, não? Estou meio coisado hoje aqui. Capítulo de número 2, é 2. Então, Ângela, vamos ler aqui só para a gente compreender aí como era tratado. Sempre houve, ser humano, tudo só. A diferença dos irmãos antes e nós hoje, não é que eles não tinham esses pecados que nós temos. É que talvez nós não tínhamos a virtude que eles tinham e nós não tratamos aquilo que eles tratavam, levava a sério essas coisas. Então, para nós isso, não é tão grave não, né? Negócio de ter as panelinhas. Não, isso não é tão grave, não, eles levavam a sério. Os apóstolos levavam a sério, escreviam levando a sério, inclusive entendendo que esses detalhes, isso poderia desviá-los da fé, afastá-los de Deus. O Tiago, por exemplo, ele entendia que essas coisas poderia fazer com que esses cristãos, discípulos de Cristo, fossem iguais às pessoas que não conhecessem Cristo. Então, que diferença há? Se a gente se reúne, o nosso coração, o nosso comportamento, as nossas motivações,
a nossa vida, o nosso propósito de vida é a mesma das pessoas que não conhecem Cristo. Que diferença que há? Não há nenhuma diferença, irmãos. Qual é a diferença? Que a gente não tem uma imagem na parede, mas existe ídolo no coração? Qual é a diferença? Que a gente não tem papa, mas tem o pastor fulano de tal, o pregador de fulano de tal? Qual é a diferença? Que a gente não tem novena, mas tem campanha? É verdade. Que a gente não tem o flagelo lá, não, oh meu Deus, a penitência. A gente não tem penitência, mas tem o jejum, que é o sacrifício, o voto. Então, não muda, irmãos. A gente precisa entender o conceito, o cerne, a alma, o espírito do negócio. Capítulo 2 aqui de Tiago, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se o vosso ajuntamento, ele nem chama de culto, ajuntamento. Tem coisa que é ajuntamento. Porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica aí, rapaz, Fica sentado, assenta no chão, aí abaixo do meu estrado, aqui assim. Senão fecha a porta. Né? Não, porque a gente é cristão, não vai fazer isso, manda sentar aqui, entendeu? Ele não é tão escancarado assim, ele disfarça bem. Ele tem assim um jeitinho de pecar com as pessoas. Então, olha só, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos e não vos fizeste juízes, olha só, de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino e prometeu aos que o amam, do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam os tribunais? Porventura não blasfemam a eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real. Qual é a lei real? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fizeres acepção de pessoas, cometeis pecado. Isso é pecado. Se sois redarguidos pela lei como transgressores, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei. É um discurso junto com o feito, né? Tem que ser harmônico. Como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfará sobre o juízo. Olha, irmãos, que pregação fantástica, simples, né? Aqui é pregação punhal, rápida e certeira, vai no coração, assim, na alma, atinge o velho homem lá, né? É uma facada. Simples, já pensou pregar um negócio desse aqui? Dentro de uma igreja? Já pensou? Fala, rapaz, está sem inspiração nenhuma. Quer dizer, você pregou a Bíblia, você pregou a fala. Está sem unção. Tá achando Tiago. linguiça. Você está falando inspiração, mas eles falam que estão sem unção, não é inspiração. Ou enchendo linguiça. Vocês percebem, amados, como a Bíblia ela é muito simples na sua proposta de aplicação de vida diária na convivência? É simples, irmão. Quando Paulo traz algumas complexidades doutrinárias, Paulo é embaçado. Né? Paulo é um negócio assim, né, que você olha assim, o Pedro falou, rapaz, é um negócio difícil de entender que o irmão Paulo escreveu. E é mesmo, tem coisa assim que você fala, rapaz, acho que nem ele mesmo entendeu algumas coisas. Pro Paulo, tô falando sério. Que tem hora que ele fala a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus quanto do seu entendimento. Não vai nem eu sei de nada, por ele, para todas as coisas, amém, glória a Deus. E o próprio Paulo, tem hora que ele escreve assim, que rapaz, o negócio é profundo. Aquele pregador que prega, eu não estou comparando, lógico, besteira. Mas eu só lembrei de uns pregadores que dizem assim, nem eu mesmo sei o que eu estou falando, pregando e tal. Vamos voltar aqui na leitura, irmãos? André, mas os chamados cultos de ensinamento, por exemplo, as pessoas quase que nem consideram como um culto, né? Que vai tipo assim, 2, 3, 4 pessoas, porque eles nem consideram como um culto. E o culto, ele deve ter alguns elementos, biblicamente falando. Deve ter oração, não é? Dentro da oração você tem várias outras coisas, mas deve ter oração, deve ter leitura da Bíblia e deve ter serviço mútuo. Culto é isso. Basicamente é isso. Onde você se reúne junto com os irmãos, ora a Deus
busca a presença do Espírito Santo, serve uns aos outros e ouve o que Deus tem para falar com você, através unicamente da exposição da palavra de Deus. Não que não haja outras coisas nessa decorrência, na decorrência do culto. Mas é isso, irmãos, culto cristão. Biblicamente falando, é essa simplicidade. Eu não estou dizendo que não pode ter um instrumento, não pode ter um som bom, não são essas coisas, não é forma em si. Eu não estou discutindo nem forma, né? Eu estou discutindo aqui conteúdo. Então a gente pode estar num lugar muito bem aparelhado, equipado, ar-condicionado, o som pode ser muito bom, umas telas assim bonitas para você ver a cara bem de perto do bolachão, né? A cabeção do pregador, de repente você está lá atrás, não tem problema esses recursos e tal. O problema é o conteúdo que ali é gerado. O problema é essa intenção que se reúne, a motivação de estar ali, né? O que é oferecido, entre aspas, a Deus ali naquela ocasião. É isso que eu estou discutindo. Forma, aqui era mais simples. Mas não é a forma em si, a simplicidade estava no que eles faziam. Que era isso, orava a Deus, né? Edificava uns aos outros, estudava a palavra. Acabou, irmãos. É isso o culto cristão. A gente está fazendo lá um culto de ensino sobre os dons, sobre os 9 dons, né? E aí você falando isso, voltando lá atrás, e a gente está batendo nessa tecla desde o começo que os dons, a igreja tem que ter os dons, mas a igreja tem que ter os dons para a edificação de, como você está falando, de um para o outro, né? E para a igreja ter saúde, né? Isso. Ela ser santa e ter saúde. Mas o que acontece? É derramado dom sobre algumas, igual você falou, denominações ou alguns lugares, e as pessoas estão usando para outra finalidade. Então, é uma das coisas que atrapalha, que está atrapalhando muito você falando assim que a igreja não está, hoje a igreja não está com simplicidade. Ela não tem simplicidade. Por quê? Porque estão usando aquilo que era para a edificação da igreja para si próprio. Ou para dizer, não, esse lugar tem Deus, e aí enche, aí manda, coloca faixa, que é a noite de cura, e aquele negócio, entendeu? Então, eu vejo que a gente aprendendo lá, essa aula que a gente está tendo lá, que os dons tem que ter, os dons. Mas é para edificação ali, igual você falou, finalidade, né? da finalidade, de partilhar isso daí. Aí as pessoas, os homens levaram para outro caminho. Exato, mas a proposta de fato é simples, irmão. Se reunir para falar de Cristo. Um rapaz hoje me pediu uma orientação a respeito do que eu achava sobre células, pequenos grupos, bolo, GP, quais os nomes mais que dão aí? Hã? Não. Mini grupo, pequeno grupo, reunião em casa, né? Essa forma que hoje é bem utilizada aí, principalmente por igrejas grandes, onde eles sabem que não tem como juntar 1000 pessoas e essas 1000 pessoas terem um relacionamento, né, e se conhecerem, não tem como. Então eu falei, não, excelente, a proposta é bíblica inclusive, a proposta é bíblica. O problema e minha preocupação é o conteúdo de tudo isso, né? Tanto é que aí você tem formas diferentes, você tem G12, M12, MDA e um bocado de coisa aí. Então o problema não é a proposta de se reunir um pequeno grupo no local para estudar a palavra, para orar a Deus e para ter uma comunhão lá. Não é um problema. Isso é bíblico, isso é ótimo, excelente. Mas é o conteúdo. O que é que está sendo lá despejado na cabeça e no coração das pessoas. Essa é a nossa maior preocupação. Então, irmãos, nós devemos ficar na simplicidade o máximo possível. Eu estou falando da simplicidade do conteúdo. Porque não tem jeito. De fato, tem reuniões aí que são 1000, 2000 pessoas. Você precisa ter uma estrutura adequada, né? Você precisa ter, você vai ter lá 200, 300 crianças. Você tem que ter uma estrutura para aquilo. Você tem um ajuntamento de 1000 pessoas, você tem que ter cuidado, porque o lugar tem que ter para sair numa emergência. Tem que ter um extintor. É bom que se tenha um ar-condicionado também. Vai ser muito bom se tenha também meu Deus, um sistema de som que o último que está lá atrás ouça alguma coisa, né? Então eu não estou falando dessas coisas que são naturais.
Eu estou falando que essas coisas não podem ter finalidade nelas mesmas. Esse que é o grande problema hoje. E é visto as igrejas como uma igreja abençoada quando se fala de estrutura. E não existe igreja abençoada por causa das estruturas, e sim por causa das pessoas que estão lá dentro. E por aquilo que elas estão recebendo lá dentro, que é a palavra de Deus. Então a gente confundiu as coisas. Ó, estão chamando de igreja o quê? Aqui, ó, a instituição, a organização, o prédio, o local, as estruturas, a aparelhagem, o acessório. Não é? Normalmente se tiver 5, 6 membros, aí a igreja... Sim, essa é a confusão disso aqui. Então, vamos ver o que diz aqui o autor, o modelo de organização de igrejas locais no Novo Testamento. Precisamos começar por um entendimento básico da ideia bíblica de uma igreja, básico. No Novo Testamento, a igreja é simplesmente um grupo de cristãos que seguem a Cristo. Isso é igreja, irmãos. Um grupo de cristãos que seguem a Cristo. A palavra pode ser usada para falar de todos aqueles que servem ao Senhor. Não importa onde estejam. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 22 e 23. Vamos ver, está bem pertinho de Tiago aqui, né? Antes um pouquinho de Tiago, não sei se vocês ainda estavam em Tiago. Capítulo 12 de Hebreus. Só voltar um pouquinho, dá uma ré. Dá uma ré, primeira esquina já é Hebreus. Placa aí da rua, Hebreus. Capítulo de número 12, verso 22 ao verso 20. Capítulo 12. Está marcado aí, né? Capítulo 12, tem a impressão que eu tive ontem. Não, Hebreus. O Mário estava falando nada. Quem? O Mário estava lá. O Mário falou que o negócio lá estreitou. Tá, meu Deus. Tá ruim lá também, né, Adriano? Eu tento esconder que é ruim no outro, é ruim lá também. 12 de Hebreus, verso 22 e 23. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Olha aqui, a universal assembleia e a igreja de Deus, daqueles que estão escritos no livro da vida. Então aqui é a igreja, esse grupo de pessoas que não importa onde eles estejam. Vamos continuar a leitura? É frequentemente usada para descrever grupos locais de discípulos que se encontram para adorarem, para edificarem uns aos outros e para proclamarem o Evangelho de Jesus. É nesse sentido que lemos sobre a igreja de Antioquia, da Síria, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. É isso aqui mesmo, para pegar a Bíblia e a gente ir estudando a Bíblia. Alguém Modelo, pode colocar modelo aqui? Pode colocar? Modelo, pode. Model, sei que pode usar aí. Modelo. É o padrão, sim. É a referência. Alguém disse, que eu não lembro mais quem disse? 13, verso 1. Alguém disse que não consideram mais, ou não consideram os cultos de ensinamento como culto, né? Ou um ajuntamento. Como faz Cláudia? Como analista. Então falou, não, mas é uma coisa boa, eu ia atribuir a você, tá vendo? Então, que não consideram. Então, por exemplo, eu considero isso aqui como culto. Eu considero. O que falta para ser um culto aqui? Nós estamos reunidos em nome de Jesus, não é? Nós queremos ouvi-lo, nós queremos partilhar os dons que Deus nos deu, aqui dividir aquilo que o Espírito Santo deu a cada um de nós, para sairmos aqui abençoados e edificados. Nós glorificamos a Deus, nós oramos, né? Só faltou uma coisa, mas deixa a salva para lá. Deve salva de lá, hein, a comida vocês desprezaram que fazia parte do culto. Tá todo mundo de jejum. Não, mas pelo menos sobrou alguma coisa aqui pro professor, então me parece que Deus vai considerar isso aí. Então assim, o que falta? A presença de Deus, pelo menos eu sinto. Glória a Deus. Né? De vez em quando eu acho que vocês também devem desfrutar aí da presença de Deus, né? Quando o discurso não está muito duro. Quando está duro é ruim, Quando né? tá duro, coitada. Aí mas o que acontece? Aí é a aula espada, né? Longa, chata, dura e fria. Então, aqui a gente entende, amados, o capítulo 13 de Atos, ó, na igreja que estava em Antioquia. Essa igreja em Antioquia não era um prédio. Essa igreja em Antioquia era um grupo de pessoas que se reuniam em Antioquia. Estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, o Barnabé,
e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Olha que coisa interessante no verso 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram e enviaram para missões. Então, isso aqui, irmãos, se vocês procurarem em Atos dos Apóstolos, que é o início aí, algumas décadas da igreja cristã, são essas práticas simples. Se reuniam nas praças, nos templos, também nos templos. Né? O templo também faz parte. Não é só no templo, nas praças, nos templos, nas casas, eles se reuniam. Tinham uma refeição, adoravam a Deus, conviviam juntos, oravam, faziam vigília, estudavam a palavra. É isso, irmãos, basicamente o que eles faziam, que na verdade era a própria prática também do judeu. Porque o judeu idolatrou tanto tempo, qualquer semelhança não era coincidência? Dia de hoje? Idolatrou tanto tempo que o templo, idolatrou tanto aquele negócio, não, isso aqui é... Tanto é que aqui é o seguinte, Deus está com a gente porque a gente tem esse templão assim, que era, né? Aquela casa maravilhosa, e casa do Senhor, Deus, não diga isso. Casa do Senhor, coisa nenhuma. Esse negócio, eu vou derrubar tudo isso aqui, vocês vão ser levados para o cativeiro, porque isso aqui não garante nada para vocês. Mas o nome de Deus está empenhado aqui. Deus disse, não, meu nome aí não está não. Vocês não estão nem honrando meu nome. Não, mas a gente faz festa, a gente celebra, faz a festividade lá do grupo das irmãs de Israel. A gente celebra tudo, estou falando de Amós, eu estou falando de Joel, os profetas. E Deus disse assim, ó, Malaquias inclusive também diz isso aí. E Deus fala assim, ó, eu estou cansado do que vocês estão oferecendo para mim, barulho, é ruído. Estou cansado do estrondo aí desses instrumentos de vocês. Está escrito isso aqui, irmãos, eu não estou inventando absolutamente nada. Deus falou, isso aí para mim não vale nada. Isso aí para mim não é culto. Inclusive vocês oferecem para mim o que sobra. É animal aleijado, cego, enfermo. Não está escrito lá em Malaquias, irmão? É que Malaquias, as pessoas pensam só tem capítulo 3, verso 10. Mas não, tem outras coisas muito interessantes, inclusive, lá, né? Eu não consigo nem ouvir mais isso. Falando da adoração, falando de tudo isso aí. E Deus está cansado. Ele diz, eu estou cansado disso. Não é isso que eu quero de vocês. Eu não quero nem sacrifício. Eu quero uma obediência, um entendimento. Eu quero que vocês, de fato, entendam quem eu sou. Jejum que vocês oferecem para mim, eu estou falando de Isaías. Olha, eu estou percorrendo toda a Bíblia, irmão. A conversa é a mesma. Né? A conversa é a mesma. Deus só mudou de sotaque. Isaías tem um sotaque, o Oséias outro, mas é a mesma conversa. E Deus falando assim, jejum, vocês acham que estão me oferecendo jejum? Vocês acham que o jejum que eu quero, essa cabeça baixa, essa carinha de piedade, esse negócio, não, o jejum que eu quero de vocês é que vocês não oprimam o pobre, que vocês cuidem das pessoas necessitadas, que vocês sejam justos. Isso para mim é jejum. Isso para mim é de fato um ato de adoração. Então Deus vai corrigindo toda essa loucura dos homens em toda a história, que a gente não é privilegiado de sermos nós que inventamos isso. Isso vem, irmão, desde sempre. É a cabeça humana religiosa, que é totalmente diferente do Evangelho. Evangelho não é uma religião. Evangelho não é uma religião melhor do que as outras. Evangelho não tem nada a ver com religiões. Evangelho tem a ver com vida. Vida abundante. Vida em Cristo. Vida que não cabe em uma vida só. Vida que transborda. Vida que contagia, que gera vida, que vence a morte. Vida que produz vida nas pessoas. Vida que ela é tão poderosa que a morte não tem poder algum sobre esse que já vive essa vida. Não tem, é um negócio fantástico. Evangelho é algo sublime. Se as pessoas conhecerem o Evangelho de fato, as pessoas jamais vão optar por outra coisa, irmãos. Elas estão optando por outras coisas porque estão conhecendo religiões, ou religião evangélica. Estão conhecendo religião evangélica, a igreja evangélica eles conhecem, movimento gospel, eles conhecem todos esses negócios. Manja de tudo isso aí, não é? Tem experiência, inclusive, com tudo isso aí. Aí vão optando pelo pecado, voltar e tal, aquela coisa toda. Porque não conheceram o Evangelho. Conhecer o Evangelho, amados, você tem que pensar milhões de vezes antes de trocar o Evangelho por qualquer outra coisa. Porque eu vou te falar. Uma pessoa que teve uma experiência profunda, genuína, nascimento de novo, andou com Cristo, olha, irmãos, para ele deixar isso, por mais capenga que esteja, por mais com dificuldade que esteja, a gente vê na história que o povo não largava, não, Jesus. O povo não, jamais, não, morte,
Pode vir morte o que for. Não é? Então a gente percebe que tem alguma coisa assim muito Às vezes errada, assim, né, esquisita. Professor, que nem... É adequado e não é. Às vezes a gente vai para um monte assim, com aquele pouco de pessoa. Não é aquele negócio muito, né? Que nem nós fomos, né? Na última vez lá. Eu acho tão gostoso, pouca pessoa. Tudo foi o culto certinho, né? Do que eu estava falando, né? Oramos, e oramos, né? Que oramos mais, louvamos, deu a palavra e amém. Acabou. Acabou. Tá certo. E foi o que o senhor falou, foi um movimento, né? Deus entrega para um para outro, que está ali e acabou. Descemos felizes, amei, e, né? Lá no monte. Não precisou aquele negócio da noite toda. E é tão bom, porque ninguém precisa ficar olhando, né? Como você está, que jeito você está, sabe? Às vezes, assim, o escurinho, assim, da noite, da neblina, parece que... Bom, eu penso assim, parece que Deus está tão pertinho ali. Alguém entrou a bênção apostólica? Deixa pra lá, vamos continuar aqui na leitura aqui do trem aqui, ó. Vocês estão acompanhando lá em cima? O Atos 13:1 que nós paramos e lemos, né? Sobre as igrejas em Listra, Icônio e Antioquia, da Pisídia, né? Vamos ler o texto de Atos capítulo 14, irmão. Só pra gente ir caminhando na Bíblia aqui, a gente vê que de fato era isso mesmo e era coisa simples. E não tinha nenhum enfeitamento do pavão, para falar mais tecnicamente. Atos 14, verso 21 ao 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Atos 14, 21. 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, uma outra ocasião aqui, verso 23 para fechar. Havendo-lhe por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui eles elegeram anciãos, cada igreja, cidade. O que a gente pretende aqui nessa fala, o que eu pretendo nessa fala e na leitura, é mostrar a simplicidade da organização. O autor, aliás, né, que pretende isso, e eu estou só repassando. Mostrar como as igrejas se organizavam na simplicidade. De cada igreja era autônoma. Cada igreja era autônoma. Cada igreja, ela respondia por si. Cada igreja tinha lá o grupo de pessoas, tinha liderança, mas elas eram autônomas. Não é essa estrutura que se tem hoje, onde uma oprime a outra, né? Uma dá uma ordem de cima para baixo sobre muitas outras que tem, chamam de matriz e filial. Oh, meu Deus! O que isso parece, hein? Não é? Não é uma organização assim, que fizeram uma estrutura muito mais humana divina. Eu não estou dizendo que não deve haver organizações, inclusive até para proteger de alguma maneira. Eu sou a favor de que haja convenções, sou a favor. Convenções é lá de ano em ano que se reúne, ou de quando em quando se reúne, para discutir inclusive alguns rumos que a igreja deve tomar ou está tomando, tratar casos de escândalo que precisa intervir, senão também, né? O pastor às vezes dói, cola as placas, dá tilt, fica assim, alucinadão. Cola as placas, entendeu? Fica doido e tal, e aí às vezes ensina heresia, toma a igreja como sua, e começa a falar e fazer um monte de bobagem, quer se apossar das almas, aquelas coisas que a gente já entende, sabe, e ouve por aí, né? E o que acontece? Aí eu sou a favor que tenha, porque essa igreja de alguma maneira tem que prestar conta a alguém, sim, prestar conta nesses casos, isso eu acho que é bom, e é bíblico também. Agora, não nessa ideia de que essa igreja está subordinada a outra mãe. Não vejo isso. Não, igreja de Jerusalém, não existia isso não. A igreja de Jerusalém era a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia era de Antioquia, da Macedônia era da Macedônia. Elas tinham até a ligação de comunhão fraterna? Tinha. Uma ajudava a outra? Ajudava. Né? Mas, do jeito que é hoje, daqui a pouco a gente chega lá onde eu quero de fato. As mães ouvindo os filhos. Sobre a igreja em Éfeso, isso é um negócio animal, né? Tem mãe que come os filhos, né? No reino animal. Você pensa que
não, mas o reino mesmo. Não, eu penso que sim. É, O reino animal é assim mesmo. O reino de animais é assim, né? Penso que não, penso que sim. Colocamentos. É. PCC. Sobre a igreja em Éfeso, ó, vamos lá, Atos capítulo 20, verso 17. Atos capítulo 20, verso de número 17. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Olha que coisa interessante. Mais um texto dizendo aqui que havia anciãos na igreja. A gente já está falando de outro lugar, outra localidade. Lá em Éfeso, era bem longe, inclusive, lá de Antioquia. A igreja em Corinto, mesma coisa também. 1 aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos correr na Bíblia aqui só para a gente entender que não é um versículo isoladinho. 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Olha só. A igreja de Deus que está em Corinto, na cidade de Corinto. 2 aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta, um pouquinho mais para frente. Segunda carta. 1 e 1 de primeira, agora 2 aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Gálatas, capítulo de número 1. Mais para frente um pouquinho. O autor até está sendo aqui bem generoso para não causar fadiga em ninguém. É um, né? Após a outra. Gálatas 1 e 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então a Galácia era um local. Tinha algumas igrejas, né? Então as igrejas da Galácia, chamados Gálatas. Não é Galáxia, é Galácia, tá? Então vamos lá, continuando em primeira carta aos Tessalonicenses. Vai para frente um pouquinho aí. Efésios, melhor dizendo, né? Filipenses, Colossenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo número 1. Isso aqui são cidades, né? Então, Corinto, Tessalonicenses, Acaia, Éfeso, Galácia, são cidades, irmãos. Então, 1 Tessalonicenses, Tessalônica é uma cidade, né? Verso de número 1, capítulo 1, verso 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz, tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Silvano é o mesmo Silas, né? É o mesmo Silas, aquele lá que estava na prisão, tão famosa, né? Prisão que Paulo cantava e tal. Silvano é o Silas? É o mesmo. Tem uma variante de... Mas é o mesmo. Silvano e Silas é a mesma pessoa. Então, 2 Tessalonicenses 1 em 1, né? Vai falando também a igreja dos Tessalonicenses. Então, a gente percebe aqui como que era a organização, essas igrejas locais, independentes, autônomas, e elas tinham suas dificuldades, suas virtudes, tanto é que Paulo escreve porque tinha diferentes demandas de uma para outra, né? Vamos continuar aqui, ó. Eu vou passar, se vocês me lembrarem, uma letra de uma música, nossa, linda, 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 fantástica. Me lembrem hoje, depois de chegar em casa, manda lá no grupo lá, pessoa, aquela letra da música O Sistema. Acho que o título é esse, O Sistema. Tá? Vou mandar lá, leia. Eu vou mandar o áudio, que é para vocês ouvirem e se deleitarem nos altos louvores, para o enlevo espiritual de vocês, assim antes que durma, para dormir bem tranquilozinho, porque é uma melodia bem bonita, né? A letra aqui é forte, mas a melodia é bem suave. Quer matar o É da água. Não, não é não. Não, é porque é aquela letra tipo morcego, sabe que morde assoprando? Essa letra, morcego, morde assoprando, que é para suavizar. O sistema, porque eu li o sistema e lembrei dessa música. Os sistemas comuns de superestrutura, vocês estão acompanhando aí a leitura? De denominações. Oi? No livro. Os sistemas comuns de superestruturas, de denominações, de ligas internacionais de igrejas, de hierarquias que ligam e até governam milhares de igrejas locais, são invenções dos homens. Não há modelo bíblico de tais arranjos. Eu acho interessante essa expressão, arranjo. No Novo Testamento, os cristãos serviam juntos em congregações locais. Eles eram gratos pelos seus irmãos em outros lugares.
mas não tentavam criar algum laço de organização onde os cristãos de algum lugar pudessem dirigir ou governar o trabalho de discípulos de outro lugar. Né? Veremos este modelo mais claramente quando considerarmos os ensinamentos específicos sobre a organização de uma igreja local. Olha que coisa interessante, irmãos. Não é que não havia essa comunicação, como diz o autor, e como a gente vê em 2 aos Coríntios, capítulo de número 8, capítulo de número 9, onde a igreja lá em Jerusalém estava passando necessidade, os irmãos estavam passando fome. E essas igrejas lá na Macedônia, eles ajudaram os irmãos, porque Paulo comunicou, os irmãos lá em Jerusalém, que não tinha nada a ver no sentido denominacional, entendeu? Então, igreja de Jerusalém, igreja mãe, igreja sede, não tinha nada a ver com esses irmãos lá na Macedônia, do outro lado do trem lá. E aí eles, não, vamos ajudar, são nossos irmãos, não conheciam, não tinham vínculo, entre aspas, denominacional, né? Mas eles viviam como irmãos. Havia uma unidade, irmãos. É muito lindo a gente ver esse primeiro século da igreja cristã. Havia essa afinidade, essa filiação pelo sangue de Cristo, a comunidade de Deus, a família de Deus, os irmãos, e se tratavam como irmãos em Cristo. Não tinha esse negócio, essas denominações. Sobre esta denominação edificarei minha igreja. Não tem isso. Mas hoje as pessoas são educadas a viverem para a denominação, a louvarem a Deus por estar ali debaixo daquele teto. Assim, mesmo que não seja crente, a pessoa ela já é educada a ser independente. O ser humano em geral, né? Aí vamos dizer que se converte, fica até difícil para a pessoa conseguir essa unidade mesmo, se abrir para as pessoas. Acham que o negócio não funciona porque são fofoqueiros, as pessoas acham que querem tomar conta da vida dela, querem entrar demais, né? Sei lá, acho que as pessoas estão meio assim, não confiam em ninguém. Então meio assim, o povo tá meio sem noção, meio louco mesmo, né? Sem noção. Ô professor, esse negócio de denominação é tão assim, como é que fala, estreito que, vamos colocar, se você de repente não sair com a bênção do pastor, já foi fulminado, né? Já recebe a maldição ali mesmo. Não, e a vingança será maligna, né? Aí é uma droga mais pesada um pouco. Não, mas não é verdade? É uma loucura. E se saiu, vai pagar preço. Não, é uma loucura. E tá saindo 10, mas Jesus vai... Quando a gente compara, então, essas loucuras, são loucuras. Se não é loucura, é o quê? São loucos, homens loucos, doidos. São doidos, são loucos, não tem outra palavra. Se você é abençoado, ele acaba usando. Não tem como adjetivar de outra forma. São loucuras humanas, né? E quando a gente vê a proposta da Bíblia, algo saudável, algo abençoador. Algo abençoador, irmãos, algo assim de Deus. Só Deus para propor uma convivência tão salutar dessa, onde a gente olha para o outro como sendo o da minha família, nesse mundo de divisão, nesse mundo de facções, né? Nesse mundo de disputas empresariais, no mercado, capitalismo, um engolindo o outro, né? Um querendo se sobressair, um querendo se destacar sobre o outro, essa selva de pedra, esses animaizinhos andando de um lado para o outro nas suas jaulinhas. Não é, não? Então a gente vê os irmãos se chocando, porque um quer fazer a mesma coisa, outro quer que seja assim, do jeito dele, e aí daqui a pouco não dá mais, aí vão para outra denominação, quando você vai ver também lá já não deu certo, já está em outro, quando você conversa com a pessoa já passou por 3, 4. O problema talvez não seja nem essa peregrinação, né? O problema, a gente precisa ver, cada caso é um caso, lógico. A gente não pode também, porque às vezes a pessoa está saindo, na verdade, escapa por tua vida. Às vezes tem que sair mesmo daquele lugar, porque aquele lugar faz mais mal do que bem. Né? Eu vou parar de vir aqui. Então, assim, não, às vezes é sério. Então, assim, por isso que cada caso é um caso. A gente precisa estudar, porque existem diversos casos. A questão, amados, é que a gente precisa comparar o que é proposta do Evangelho em comunidade local, em igreja local, como que isso deve se acontecer, como se deve se suceder. Isso, como que a Bíblia propõe essa convivência, essa família da fé, e entre elas a convivência, que é o que a gente está discutindo aqui.
E que a Bíblia mostra claramente como era essa proposta. Coisa boa, coisa de Deus, eu ter comunhão com o irmão. Nossa, quantas vezes eu cheguei num lugar e nunca vi o cidadão. Porque a gente tem um negócio assim meio ruim, meio doentio, que a gente é adestrado a isso, né? De que igreja tu é, Varula? Primeira coisa é isso, né? A gente descobre que ele é crente, né? De que igreja tu é? Tanto faz, irmão. Quem quer saber que diferença fará se é meu irmão em Cristo? E eu lá quero saber de que igreja é. Do lado da Né? placa, né? Tinha um irmão lá que ele, se eu não cumprimentasse ele daquele jeitinho, ele não me respondia. Eu falei, não, venha cá, aperte de novo, olha nos meus olhos e me abençoe, em nome de Jesus. Tem até o cumprimento mesmo. Pede Não é? Deus, Pai do Senhor, Então, graça e Pai de paz. Deus, aqui é graça e paz, Shalom, Adonai. Então, Amados, pois. a gente tem que entender que essas coisas são barreiras, muros humanos, babéis que os homens vão construindo, que não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com proposta bíblica, não tem nada a ver com o evangelho, só gera morte, só causa divisão, só gera ódio entre irmãos, não é? Verdade. Isso é horrível. É a doutrina, se eu falei a doutrina humana, não é Isso é a de horrível. Deus. Então a Bíblia, ela propõe isso, amados, que a gente viva uma vida saudável em igrejas, em comunidades de fé, onde a gente identifique irmãos que têm o mesmo espírito que o nosso, que é o Espírito Santo, que foram comprados com o mesmo sangue que nós fomos, né? Que estão no mesmo processo de resgate e santificação que nós estamos, que têm dificuldades como nós temos dificuldades aqui, eles têm lá, e cada um com as suas dificuldades. Vamos ver se a gente se junta para não aumentar as dificuldades, mas para se ajudar. Então a gente entende aqui, ó, pela leitura, vamos acompanhar aqui que eu acho muito interessante a leitura. Conforme se espalharam pelo mundo, partindo de Jerusalém, cada cristão levou o evangelho a outras pessoas. Estão acompanhando aí? Sim. Então, isso, terceiro parágrafo. Os sistemas, conforme aí embaixo, conforme se espalharam pelo mundo, partindo de Jerusalém, cada cristão levou o evangelho às outras pessoas. A semente, ou seja, a palavra, foi plantada e produziu fruto. Esses novos discípulos começaram a adorar e a trabalhar juntos pelo serviço de Deus. Em cada cidade, onde homens e mulheres obedeciam o evangelho, as igrejas eram formadas, simples assim. As igrejas se reuniam regularmente para participar da ceia do Senhor, simples assim. Para servir a Deus e edificar uns aos outros, desse mesmo jeitinho. Os membros destas igrejas locais, contribuíam voluntariamente para a obra que Deus incumbiu à congregação. Olha que coisa interessante. Isso aqui é a proposta, irmãos, de Deus. Vamos ver sobre a supervisão da igreja local. Quando essas congregações se formaram, eram grupos de recém-convertidos que tinham que crescer. Então eles eram imaturos, tinham problema e tal, um negócio terrível. Bem parecido com a gente mesmo. Quando amadureciam, desenvolviam-se homens que satisfaziam as qualidades exigidas por Deus para promover a supervisão a essas congregações. Eram chamados de anciãos, de bispos, de pastores, né? Esses homens eram selecionados para servir como presbítero. Aliás, também chamado de presbítero, é a mesma coisa. A Bíblia também usa a palavra bispo para descrever os mesmos homens e diz que o seu papel é pastorear. A distinção que muitos grupos religiosos fazem entre pastores, bispos, presbíteros, não é baseada na Bíblia. Isso a gente discutiu também muitas vezes em outras ocasiões, né? Então, bispo, pastor, presbítero, ancião, o que tem mais aí? Sério, não brinque não, não venha com esse negócio que você está pensando aí. Só o que é mais comum assim. É isso mesmo. Então assim, isso, irmãos, também são estruturas humanas, propostas humanas, equívocos humanos, entendendo que a Bíblia propõe aquilo que a mente humana propõe, que é essa hierarquia doida, né? Que um é superior, um é mais do que o outro, e nós estamos estudando. Não, pastor tem uma função, evangelista tem uma função, apóstolo tem uma função, profeta tem uma função, mestre tem uma função, diácono tem uma função, tem um diácono também, né? Todos têm uma função, eles não são mais nem menos, não são nem chefes e nem mandam. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olha as frases que nós estamos falando dentro das nossas igrejas, né? Então olha só onde nós chegamos, irmãos. E a Bíblia mostra, isso não tem nada a ver, são estruturas humanas também.
Então nós estamos fazendo o que Israel fez lá no Antigo Testamento. Pegou aquilo que Deus apresentou para eles. Isso aqui vocês devem viver assim, assim, assado. Vocês devem viver assim na família, assim nos negócios, assim na convivência de vocês, na adoração. Nas tribos, viver assim e tal, ser justo, criar filho desse jeito. Aí eles pegaram e fizeram assim um bocado de coisa. Dos 10 mandamentos, eles fizeram 613. Olha só. Quando lá em Marcos, é bem interessante aqui, ó, em Marcos, é porque a gente não tem ideia lendo a Bíblia, né? Precisa ter essa informação quando se estuda a cultura. Em Marcos, capítulo de número 12, verso 28. 12 e 28. Quando o escriba, o ensinador, hein? Estou falando aqui do professor de teologia. É isso aí. Quando chegou para Jesus, porque esse mestre que doido, chegou para Jesus. Então o professor de teologia chegou para Jesus, né, aproximando dele, de Jesus, um dos escribas, que o tinha ouvido disputar e sabendo que lhe tinha respondido bem. Ô Jesus, o senhor respondeu bem, o senhor acertou. É o que ele tinha que falar. Rapaz, respondeu bem Jesus. Então tem professor de teologia que quer mesmo ensinar Jesus. Falou, o senhor acertou, não é que o senhor acertou mesmo nessa fala? Então deixa eu ver o que ele tem para falar. Tinha respondido bem e perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? O que estava na cabeça desse escriba não eram os 10 mandamentos, eram os 613 mandamentos que eles tinham feito, que a Bíblia vai chamar de preceitos de homens. Né? Então, preceitos de homens. Esse mesmo fardo que Jesus disse para aqueles líderes religiosos, que eles queriam colocar na cacunda dos outros, né? Nas costas dos outros, fazer com que eles carregassem aquele jugo, mas nem eles mesmos estavam dispostos a movimentar aquele jugo nem com seu dedinho. Então, essas invenções humanas. Tem um livro muito bom, chamado O que a Igreja proíbe, a Bíblia permite. É um negócio assim. É do Ricardo Gondim, se vocês me lembrarem. Se vocês me lembrarem, eu posto lá também o livro, né, a capinha lá. Muito interessante, um negócio fantástico, irmãos. Aí a gente vê, nossa, como que pode uma igreja dita evangélica, que prega o evangelho, ter esses entre aspas, esses mandamentos, essas regras humanas que geram morte. Inclusive, ele começa a contar um testemunho, não é ilustração, é um testemunho, onde uma jovem, se não me falha a memória, era filha de um pastor, e negócio rígido, né? Aquela coisa assim, rígida e tal, aquelas regras mesmo assim e tal, não podia cortar cabelo, fazer isso e tal. E a menina acho que fez alguma coisa desse jeito aí, ou cortou cabelo, ou se maquiou, brinco, algum trem desse aí, né? Coisa assim que Deus abomina. Coisa assim que Deus assim olha com escândalo, né? Abomina essas coisas assim. E aí ele repreendeu duramente ela. Ela se matou no quarto dela lá. Então olha só, amados, o que a religião consegue fazer? Oprimir as pessoas a tal ponto, né, que essas pessoas se encontram assim. Mas leiam o livro, é um livro fininho, 100 e pouquinhas páginas, vale a pena, é barato. Não lembro quanto é, mas é coisa barata. E parece que eu sempre vendo um peixezinho, né? Se vocês quiserem eu trago para vocês depois. Tá bom. Mas eu até me emprestei o meu, nem tenho mais, que não me devolveram. Eu vou até comprar um para mim de novo, porque eu não lembro de todo o livro, né? Mas começa com essa ilustração. Tem mais detalhes lá. Mas o que acontece é o seguinte, a gente vê que aqui já na época de Jesus havia esses 613 mandamentos, irmãos. Deus nunca deu esses mandamentos. Deus deu as 10 palavras. Lógico que há outras ordenanças de Deus, mas a gente está falando de Antigo Testamento, e aí o povo conseguiu fazer isso. Pegar uma proposta de Deus, fazer um negócio totalmente mortífero, totalmente prejudicial, que afastavam as pessoas de Deus. Olha só, Jesus disse para esses líderes religiosos e esses ensinadores, vocês têm na mão a chave da ciência, chave do céu. Vocês estão fechando a porta, nem vocês estão entrando e nem estão deixando ninguém entrar. Tem mais uma coisa, quando vocês fazem discípulo de vocês, que é um prosélito, e fazem eles filhos do inferno 2 vezes. Olha só, irmão, a que ponto que chegou
a religião. E a que ponto nós chegamos? Não é diferente, porque são seres humanos que querem fazer o negócio do seu jeito, né? Então, se nós não tivermos cuidado, a gente cai nessa loucura. Se nós não tivermos cuidado, a gente acha que essas coisas são reino de Deus, é igreja e é evangelho. E não é, amados. Não é, não tem nada a ver. A proposta é muito mais simples. A proposta é de vida. A proposta, irmãos, igreja é um lugar terapêutico. Igreja é um lugar de vida, de ressurreição, hospital. É por isso que a gente pode falar assim que existe tantas pessoas que são afastadas do Evangelho, tudo doente, né? Muitas. Bateram de frente com isso aí, ou foram excluídas por determinadas coisas, A ou religião. porque não aceitou, foi jogado para fora, a vingança maligna. A religião, ela mata. A religião só produz morte. A religião, ela é a ferramenta mais poderosa na mão do diabo para afastar as pessoas de Deus. A Bíblia diz que é mais difícil você ganhar um irmão ofendido, é mais difícil do que uma cidade murada ser conquistada. É muito mais difícil. Porque é a última instância, irmão, onde o homem vai procurar socorro na sua vida. Foi buscar nas drogas, foi buscar no prazer, foi buscar no status, foi buscar em tudo quanto é lugar, em todas as religiões, não achou. A igreja, na cabeça das pessoas, representa Deus, não é? Então elas vão até Deus, igreja no caso. Vão lá. Chegam lá, elas são tratadas de uma forma insensível, desumana, religiosa. E aí na cabeça delas Deus é isso? Não quero Deus. E aí saem ofendidos. Vai ganhar uma pessoa dessa para Cristo. Que dificuldade. É muito mais fácil uma pessoa que não teve contato religioso ou com essas religiões, você falar de Cristo para essas pessoas. Porque elas sempre vão associar Deus e aquilo que é apresentado para ela, que é Deus para ela. Para ela é Deus. Aquelas pessoas são os representantes de Deus. Aquilo é evangelho, nem eu quero também. Né? Alguns falam assim, eu não gosto de igreja. Eu falo, também não. Igreja nesses moldes, eu também não. Eu acho horrível, não é? Acho horrível. Então assim, amados... Oi? Quem? Sim. Agora me fala, para que essas igrejas estão abertas se trata desse jeito? Pequenas igrejas, grandes negócios. E olha só, e minha sogra lá na igreja dela, e lá perto de onde ela vai, tem uma comunidade. E uma irmã chamou o pessoal da comunidade para ir lá, né, as crianças tudo. Chegou lá, minha sogra falou que ficou morrendo de vergonha. A maioria da igreja começou a olhar para o pessoal da favela. Não ficou sentado junto com ele. É um equívoco, isso não é igreja de salvos, irmãos. Então assim, a gente precisa estar olhando e corrigindo essas coisas. A gente precisa ter muito cuidado se nós não estamos produzindo isso. Não é? Se nós não somos essas pequenas igrejinhas que se relacionam com as pessoas dessa forma, a produzir muito mais dessas pessoas uma impressão errada de quem é Deus e o Evangelho, então a gente precisa ter muito cuidado. Então a proposta nossa da reflexão de hoje é essa, que a gente entenda que Evangelho, proposta comunitária de fé, é o que a Bíblia apresenta, que é isso aqui que nós lemos, coisa simples, coisa de Deus. E é isso que Deus propõe, irmãos. André, as igrejas que estão lutando, que querem, eu estava com o pastor Mário hoje falando um pouco com ele sobre isso, que querem viver essa prática que você está falando, que é a prática cristã, que é a verdadeira, ela tem poucas pessoas, bem pouquíssimas pessoas. E cada vez mais as pessoas vão se afastando, porque o propósito dessas pessoas também, do mundo, é o ventre delas. Não é Cristo, não é conhecer a vida eterna, não é a salvação, não é a certeza da salvação, não sabe nem o que é salvação. E aí elas vão buscar algo lá na igreja que não tem nada a ver com Cristo. E aí você está lá, suando, igual você falou, falando, vivendo uma vida honesta, justo, temente a Deus, fazendo, mas as pessoas não tem, muitas também que não querem. Esses negócios estão cheios, irmão, esses lugares estão cheios, porque é isso que eles querem. Eles estão indo lá buscar o que eles querem. A gente não precisa ter essa paranoia de que igreja precisa ser grande, né? Igreja precisa ser então. igreja, apenas isso. Igreja precisa ser bíblica. Sim. Então a proposta, na verdade, não são essas megas igrejas. São igrejas saudáveis, onde elas são plantadas e número é uma coisa irrelevante, é É que insignificante. nem ela falou, né, professor?
muitas pessoas dentro da igreja, a igreja em si, né? Elas não estão preparadas para receber uma pessoa drogada, uma pessoa viciada, uma prostituta, um homossexual. Agora, é aqui que a gente vem, complicado nessa leitura isso. que eu iniciei, porque esses supervisores, que o texto aqui do livro vai dizer, são justamente os responsáveis, os mais responsáveis para que isso aconteça. Né? Nós estamos falando, podemos esquecer, ministério eclesiástico. Então a gente está direcionando aqui justamente esses ministros. Então aqui a leitura vai dizer, ó, essas pessoas devem, essas pessoas que promovam isso. Então um responsável por uma família é o pai, ou são os pais. Aqueles que a gente entende que tem mais maturidade e que inclusive gerou aqueles outros. Né? Tem gente que reclama, menino não sei o quê. Eu falei um dia pro meu filho, não, eu estava falando em um culto dos pais, eu não sei, era um negócio assim desse tipo, era para a família a ocasião lá. E eu falei, irmãos, você se entrega e você prejudica a sua vida quando você fala para o seu filho, você é um mal educado. Mas quem está educando? É você, o cidadão. Como você fala para o seu filho, você é um mal educado? O cara está juntando prova contra ele mesmo, né? Então assim, quem é responsável por esse menino? Eu que educo. Quem deve ser responsável pelas igrejas que estão nessa situação? As pessoas que ensinam, que discipulam, que pregam, que lideram. Então a gente precisa ter esse olhar aí, né? Ah, essa igreja aqui é uma tribulação, então o cara é um tribulado. Ah, essa igreja aqui não cresce, então ele está levando essas pessoas ao crescimento, à maturidade, né? Nossa, esses alunos aqui não vai, mas por que não vai? É eu que não estou empurrando? Né? Então não é possível que esse menino não aprende, mas sou eu que tenho que ensinar. Né? E aí tem muitos outros elementos aí que fazem com que as pessoas não façam isso. Há muitas outras coisas que eu não quero entrar, porque não vai dar tempo. E nem se tivesse um bocado de aula não ia dar tempo de falar as coisas aqui que eu estou pensando. Então, amados, só para encerrar a aula de hoje. Então, há essas pessoas que devem supervisionar essas igrejas. E aí na aula que vem, inclusive é a última, nós vamos tratar sobre essas pessoas e esse plano de Deus na organização. Aí, tudo bem? Podemos orar?